Se você tiver um servidor quad-core ou um servidor com 4 processadores, não adianta usar essa versão, porque 2 processadores vão ficar parados, vão ficar sem uso e vocês vão perder dinheiro, tá? Suporta no máximo, então, 2 processadores, 2 CPUs e 2 GB de RAM. Também não adianta colocar 4 GB que ele não vai reconhecer nem vai usar, tá? E outra coisa, ele não pode trabalhar como um controlador de domínio, ou seja, como um gerenciador da sua rede. Ele trabalha única e exclusivamente como um servidor de web. Em seguida, nós temos a Standard Edition, que é a edição padrão dele. É a edição mais utilizada em ambiente corporativo, porque nós temos mais pequenas e médias empresas do que grandes empresas. E é a mais fácil de gerenciar e a mais barata também para se adotar. O alvo dela, como eu disse, é pequenas e médias empresas. Ela tem suporte a compartilhamento de arquivos, compartilhamento de impressoras, Active Directory e tal. Vocês podem criar um controlador de domínio a partir já dessa versão standard. Ela tem gerenciamento centralizado de rede. Ela permite que você gerencie os seus recursos, tudo a partir dessa versão já. E o suporte dela, ela pode adotar até, na versão 32 bits, até 4 processadores, até 4 CPUs e até 4 GB de RAM. Hoje em dia isso já está começando a ficar padrão, tá? Então não tem muita importância. Já na versão de 64 bits, ela suporta até 32 GB de RAM. Um servidor com 2 GB já é bem razoável. Mas tem gente que adota 32 GB de RAM, e mais pra frente vocês vão ver também que tem servidores de 1 TB de RAM, que são 1024 GB. A edição Enterprise, a Enterprise Edition, é destinada para médias e grandes empresas. Ela é mais comum em faculdades, em empresas que têm filiais em vários estados, por exemplo, ou em outras cidades. Tá? Ela traz um servidor totalmente funcional. De que forma? Tudo que a Standard tem, ela tem, só que com capacidades para melhor desempenho, melhor agilidade no tratamento das tarefas, melhor interação entre os compartilhamentos. E ela traz suporte até 8 processadores, até 8 CPUs. Na edição de 32 bits, existe um recurso chamado de PAE, que é a extensão da Physical Address Extension, que é uma extensão da sua memória, de forma que sistemas 32 bits possam enxergar mais que 4 GB de RAM. Para quem não sabe, computadores normais de 32 bits têm essa limitação. Eles enxergam até 4 GB de RAM, usam só 3, mas o resto fica inutilizado. Se você tiver 8 GB de RAM, por exemplo, no seu computador, vai ficar inutilizado. Você precisa ter uma versão de 64 bits ou uma versão de 32 que tenha suporte a esse PAE, tá? Então, na versão de 32 bits do Enterprise, ele suporta até 8 processadores e 32 GB de RAM. Na edição de 64 bits, ele já vai um pouquinho mais além. Além dos 8 processadores, ele suporta até 1 TB de RAM, ou seja, 1024 GB de memória. Além disso, a Enterprise ela tem suporte a clustering. Clustering é o ato de você pegar vários servidores. Você, por exemplo, você tem 8 servidores, certo? E você trata esses 8 servidores como se fossem um só. Eles vão agir todos como se fosse um só servidor. Vão responder única e exclusivamente como esse servidor. Ou seja, você tem suporte a clustering na Enterprise de até 8 nós. Ou seja, cada cluster seu, cada cluster de Windows 2003 pode ter até 8 computadores agindo como se fossem um servidor. Ok? Pergunta, Sérgio? Temos sim. Temos algumas perguntas aqui. Vamos para a do Polo Recife. Vamos lá. O aluno Edinaldo. A internet pode ser usada nos 2 programas no mesmo computador? Exemplo, Windows XP e 2003? Pode, né? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer utilizar como se fossem os 2 sistemas ao mesmo tempo, né? Ter os 2 sistemas com acesso à internet, não é isso? Tem como ele falar? Estou esperando aqui, ó. Isso. Pronto, tem sim. Você pode ter os 2 sistemas rodando no mesmo computador, ou em dual boot, ou numa sequência exclusiva, e os 2 acessam a internet normal. Só que no Windows XP, você vai trabalhar como se fosse uma estação. Você não oferece recursos de servidor, tá? Já no Windows 2003, você vai trabalhar com o servidor, você vai ter os recursos de servidor,
sem maiores problemas. Ok? Tem mais, Sérgio? Temos sim, do Polo Sapé, na Paraíba, o aluno Kedson. O que é NAT e quais são os recursos oferecidos por ele? Então, Kedson, NAT significa Network Address Translation. É um recurso que você tem para mascarar o endereço de rede, de forma que você possa compartilhar seus computadores da sua rede na internet, tá? Ele funciona como se fosse uma máscara, que você pode distribuir seus computadores, que eles saem com um único endereço, ou, por exemplo, o endereço do seu servidor. Eles vão e saem para a internet e você oferece esses acessos para eles, sem que eles precisem ter um endereço real na internet, o que hoje é impossível por causa daquele problema do IP4. Mais dúvidas, Sérgio? Não temos mais nenhuma dúvida, podemos prosseguir com a aula. Ok, então, vamos lá. Então, só terminando aqui o raciocínio, a Enterprise tem suporte a 8 processadores, 32 GB de RAM na versão 32 bits e 1 TB de RAM na versão 64, tá? Além de ter suporte a clustering de 8 nós. A Data Center Edition, que é a versão mais forte dela, mais parruda, ela é feita para grandes servidores e mainframes. E suporta clusters também, clustering de até 8 nós. Ou seja, você pode ter até 8 versões de data center agindo como se fosse um só servidor. Ela disponibiliza alta capacidade de processamento, alto desempenho, tá? Alto nível de estabilidade. É um tipo de sistema operacional que você não reinicia ou não mexe muito. Você configura ele para rodar definitivo. Raramente você tem acesso a ele ou mexe nele. Tá? E o data center ele é feito para rodar em computadores de grande porte. Ao invés de ser um computadorzinho desktop, uma mesinha padrão ou até um notebook, ele não é feito para rodar nesse tipo de dispositivo, tá? Ele é feito para rodar em processadores mais fortes, o que a gente chama de Intel Xeon, por exemplo, ou Xeon, que tanto faz, que é um processador exclusivo para uso de servidores, discos de até 250 terabytes, isso é tudo que o Windows 2003 Data Center gerencia. Ele suporta até 32 processadores na versão de 32 bits e 64 GB de RAM nessa versão também. E 32, até 64 CPUs, desculpe, até 64 processadores e 1 TB de memória na versão de 64 bits. O espaço de disco nessas aí já é ilimitado, tá? Quantas HDs vocês tiverem, quantos gigabytes ou terabytes de dados vocês tiverem, vocês podem gerenciar com eles. Pergunta, Sérgio? Temos sim, do Polo Sapé, na Paraíba, o aluno Kedson. Por que no Windows 7, se utilizarmos 4 GB de RAM na versão de 32 bytes, ele não reconhece os 4 GB completo? É justamente o que eu te disse. O Windows 7 ele não tem suporte a esse PAE, que é uma extensão de endereçamento de memória. Tá? Com esse PAE, ele permite que você tenha versões 32 bits, enxerguem mais que os 4 GB de RAM. O Windows 7 ele até enxerga os 4 GB, mas se você olhar, ele vai dizer que tem 3.1 a 3.2, se não me engano, que podem ser utilizados. Mais que isso, ele não deixa utilizar, porque ele não tem suporte ao PAE, tá? Se você pegar uma versão de 64 bits e colocar nessa máquina, você vai ver que ele usa os 4 GB tranquilo. Ok, Tati? Ok, não temos mais dúvidas. Então vamos lá. Em seguida, além da Data Center, nós temos as versões específicas, como eu falei. São variações dessas 4 principais, só que voltadas a nichos específicos e, por exemplo, não são vendidas no Brasil. São vendidas nos Estados Unidos ou na Europa. Mas, só para vocês ficarem cientes, nós temos a SBS, que é a Small Business Server, que ela é voltada para micro e pequenas empresas. Tá? Ela é uma variação da Standard, só que com limitação de recursos. Vocês têm limitações de conexões ou de clientes conectados, limitações de grupos de usuário. Tá? Ela é uma variação da Standard e oferece alguns recursos da web também. Através do IIS também você oferecer. Em seguida, nós temos a CCS, que a gente chama, que é a Compute Cluster Server. Essa versão ela é exclusiva para uso em clusters. Ela suporta mais que 8 nós. Eu não lembro exatamente quantos agora, mas ela suporta mais que 8 nós de clusters, tá? Você pode ter 16 servidores funcionando como se fosse um só. Ele vai dividir a sobrecarga, os requisitos que você tenha, entre os 16 servidores, de forma que eles respondam mais rápido e como se fosse um só servidor. Além da CCS e da SBS,
nós temos a Storage Server, que é uma versão destinada para SANs. SANs são dispositivos de armazenamento de rede, onde vocês fazem uma central de arquivos da sua empresa e todos os recursos são arquivados neles. E essa versão Storage Server do 2003 vai gerenciar cotas de usuário, tá? Permissões, capacidades que cada usuário vai ter de acessar uma pasta, não acessar. Todo esse gerenciamento vai ser feito pelo Storage